Senhor, amém, igreja? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez no altar do Senhor. Um pouco nervoso, amém? Mas estou feliz de trazer aqui o estudo, né? Como o pastor já colocou aqui, a gente aprendeu no ano passado, e que eu tenho um pouco de experiência, que eu tenho um enteado, né? Eu vou me apresentar aqui. Eu sou Manuel, sou casado com a Iraneide há 13 anos, e hoje ela não pôde vir por causa que o Isaac está com muita febre, está com 39 graus de febre, então ela teve que ficar com ele. Então ela não pôde vir hoje, a ausência dela. E eu tenho outro filho, né, que já tem 16 anos já, do meu primeiro casamento. E eu tenho um enteado, que é o Douglas, e tenho o Isaac, né? E estou muito feliz, igreja, de estar aqui mais uma vez no altar do Senhor, ministrando a palavra. E antes de eu entrar nesse estudo que o pastor nos deu, eu quero trazer uma introdução lá em Provérbios capítulo 29, versículo 17. E eu peço para a amada igreja, os irmãos, pode juntamente comigo a gente compartilhar. Não tem só se eu não falar, mas os irmãos tiver alguma dúvida, se eu não puder saber, eu tenho aqui o pastor Givannis. Mas os irmãos, a gente compartilhar essa mensagem, amém? Para que eu não possa vir falar só, amém, igreja? E Deus me deu essa palavra aqui, antes de a gente entrar na mensagem aqui, está em Provérbios capítulo 29, no versículo 17. Eu peço para alguns irmãos ler, amém? Quem puder ler para mim. Amém, irmão? Então, o estudo é sobre o quê? Pais, filhos e enteados, né? Então, nós vivemos e vemos a forma que o mundo está. Então a palavra fala o quê? Corrige o teu filho. Mas como eu posso corrigir meu filho? Na luz da palavra. A gente está aqui para aprender, através da palavra do Senhor, através da mensagem, de a gente corrigir o nosso filho. A palavra de Deus fala lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Deixa eu abrir aqui, Timóteo 3,16. Diz assim: toda a escritura, ela foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que nos ensinar. Foi dada para a inspiração de Deus, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Então, é através da palavra que nós venhamos corrigir nossos filhos, que nós venhamos corrigir o nosso enteado, que nós venhamos ter uma paz em nossas vidas. É através da igreja da palavra. Lá em Provérbios, eu vou 22:15. Eu vou pedir para o irmão Francisco ler para nós Provérbios 22:15. E vou pedir para o varão ali abrir lá em Provérbios 3:12.
Provérbios, São Francisco, 22:15. Quero trazer essa introdução, igreja, sobre correção. Como corrigir nossos filhos, nossos enteados, à luz da palavra do Senhor. Pode ir, vocês. Achou? Provérbios 2:15. Isso. Glória a Deus, deixa eu ler aqui. 22:15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Amém? Amém, irmão? Porque cada Bíblia tem uma versão diferente. A minha aqui ela é na linguagem de hoje. E a minha fala assim, que toda criança ela é rebelde e desobediente por natureza. Olha só. É por isso que tem que ter a correção. É por isso que a palavra que o irmão Bruno leu aqui, tem que ter no nosso dia a dia. Temos que corrigir sim, igreja. Porque a criança, o homem por natureza, né? Ele é rebelde. A criança ela é desobediente. É a natureza da criança. Então é por isso a importância de quê? Da correção, a importância da vara, da disciplina. E em Provérbios 3:12, varão. Amém, igreja? Ó, Provérbios 3:12, o varão falou. Só quem ama, igreja, repreende seu filho. Só quem ama, corrige seu filho. Aquele que não ama, ele não corrige. Lá em Provérbios, capítulo 23, no versículo 13 e versículo 14. Eu vou ler aqui, para nós poder não correr muito tempo. 23, 13, 14. Não deixe de corrigir a criança. O castigo com a vara não prejudica a criança. Castigue-o com a vara, e você as livrará da sepultura. Castiga com a vara e você os livrará da sepultura. Deixa eu contar algo aqui para a igreja aqui. Eu quero contar algo aqui de mim. Eu tenho um filho do meu primeiro casamento. Quando eu me separei, ele tinha 5 anos de idade. Hoje é a idade do Isaac. E hoje, hoje eu estou sofrendo a consequência. Por quê? Porque a mãe dele, e culpa minha também, ela não corrigiu. Né? E eu estou passando por uma prova.
Porque ele não mora aqui, ele mora no Mato Grosso. E hora e outra ela me liga para poder eu ligar para ele, dar conselho para ele. E ele está naquela vida de sair de casa, né? Eu dou conselho também para ela. E através desse estudo aqui, eu até passei alguns tópicos desse estudo para ela poder passar para ele. Não é fácil, igreja. E isso aí, o meu enteado, ele está aprendendo, né? Porque a gente tem uma ligação maior. Eu com ele, eu com o Isaac. Então, e esses dias ele saiu de casa e não avisou para ela. Então aquele que a palavra de Deus falou, se não repreender, ele vai para o caminho da sepultura. Tem uma versão que fala de morte. Tem uma versão, né? A sua fala, pastor? Fala sobre morte. Então, igreja, é corrigir. Então, nós estamos sendo aqui privilegiados com essa palavra, com esse estudo, com esse tema. Nós poder passar para o que? Nossos filhos, para os nossos enteados. Amém? E só para encerrar essa introdução, a palavra de Deus vai falar que Davi, ele teve um momento da vida dele que ele não corrigiu Aminon. Né? Lembrando daquele caso de Aminon, que ali estrupou a sua irmã, filha do seu pai, mas com outra mulher. E ali no momento oportuno, Davi, ele não corrigiu. Então teve o quê? As consequências, e grave. Amém, igreja? Que nós vamos aprender nessa noite, com essa palavra, a corrigir os nossos filhos, a corrigir os nossos enteados, que seja num problema mais simples, mas que venha ter a correção. Amém? Então, essa introdução que Deus colocou no meu coração, eu vou ser aqui bem breve, igreja, com um estudo que o pastor me passou, né, passou para todos nós. O tema do estudo aqui é sobre o caminho para viver em harmonia. Então, tem aqui alguns tópicos nesse estudo. O primeiro tópico é não apagar o passado. Eu peço para o irmão Gilson abrir lá em Lamentações 3:21. Lamentações 3:21. Primeiro tópico, não apagar o passado. A palavra de Deus diz assim, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E quando a gente começou a ministrar essa mensagem, esse tema, falou muito comigo porque eu criei uma barreira muito grande com Douglas, né, que é meu enteado. Aí quando a gente começou a estudar, a ministrar esse estudo, essa palavra falou muito porque assim, quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Ou seja, aquilo que eu fazia com Douglas, até antes de Isaac nascer, né, a nossa convivência, o Douglas era muito, não tem brincalhão, eu brigava muito com ele, de uma forma tão assim que a mãe dele tinha um pouco de ciúme, né? Que a mãe dele é um pouco bruta, assim, nesse caso, não dá carinho para a filha, esse é o jeito dela, né? E já eu não tenho um pouco carinhoso, então eu tinha esse carinho com ele. Mas isso com o tempo foi criando a barreira. Aí o Isaac nasceu, né? Eu não tinha ainda uma mente equilibrada ainda. Eu não tinha ainda uma mente na palavra. Aí o Isaac nasceu, aí criou um muro, não foi na barreira, um muro, né? Ou seja, a gente deixou o Douglas de lado e foi só para o Isaac. Então essa palavra ela mexeu muito comigo. Esse tema, igreja, assim, eu aprendi muito, né? Assim, voltou aquilo que eu fazia com ele, aquilo que eu tinha com ele, aquela brincadeira, aquela comunhão, voltou tudo. Não como era antes, igreja.
Porque ele era um bebê. Eu peguei ele, quando eu me casei com ele tinha 1 ano e 3 meses. Né? Mas não como era antes. Mas voltou. Aquela harmonia. Então isso é importante. Para nós que somos padrastos, as mulheres que são madrastas. Então não apagar o passado, trazer o quê? A memória. Aquilo que nos dá esperança. Amém? O segundo tópico, que está aqui no estudo, é evitar comentários maldosos. Diz assim: não se deve falar mal do pai ou da mãe na frente do enteado. Graças a Deus eu não tive esse problema, porque eu era muito amigo do pai dele, hoje já falecido. Então eu não tinha esse problema de olhar na mãe dele, falar mal dele. Mas isso é comum. A gente vê, né? A madrasta falando mal do menino, do padrasto falando mal do menino para a madrasta. Então isso é comum. Então, graças a Deus, isso aqui eu não tinha, porque eu era muito amigo. Até antes de eu conhecer a minha esposa, a gente era muito amigo. A gente convivia no mesmo lugar. Então a gente tinha um vínculo, eu e ele, né? Então eu não tinha esse problema. Amém, igreja? O terceiro tópico. Os irmãos querem falar alguma coisa? Não? Não dúvida. O terceiro tópico é tratar com ciúmes e com levezas. Isso aqui também aconteceu muito na nossa casa. Mas assim, principalmente com a minha esposa. A minha esposa, a Areneide, ela dava muita atenção para o Isaac. E o Douglas, consequentemente, ele ficava com ciúme. Em um tal ponto que ele ficava indignado. E ele falava assim: a mãe dá mais atenção para o Isaac do que para mim. Aí qual é a desculpa que ela dava? Não, Douglas, mas o Isaac é pequeno. Ele é um bebê. Mas presta atenção, igreja, aqui, ó. Nós, como servos do Senhor, atenção aqui na palavra, temos que ter esse equilíbrio. Você que tem filho enteado, que não tem, nós temos que ter esse equilíbrio. Dá atenção. Então isso aí também mexeu muito comigo. Mesmo tendo o Isaac ali, pequeno, mas eu tenho que ter esse equilíbrio de dar atenção por dois, não só para um, né? Porque ele vai ficar assim, uma hora ou outra, ficar indignado, né? Com a situação que está ali ocorrendo no nosso lar. Então, tratar os ciúmes com leveza. O quarto tópico é impor-se com diplomacia. Ou seja, ter sabedoria no momento oportuno. Ao ouvir a célebre frase, você não é minha mãe. Então isso é comum, né? Não se deve responder no mesmo tom. Né? Diga que você não é a sua mãe, mas é alguém que se preocupa com ele. Então o que nós temos que aprender com isso aqui? Muitas vezes o enteado ou a enteada, ela vai falar isso para você. Mas você, com a sabedoria de Deus, vai falar: claro, eu não sou sua mãe, eu não sou seu pai, eu sou seu padrasto, eu sou sua madrasta. Né? Tratar da mesma forma. Amém, igreja? De não trazer a palavra no mesmo tom. Que o enteado ou a enteada trouxe naquele momento. O quinto tópico é criar regras claras. Esses tópicos aqui, eu não coloquei nenhum no versículo porque eu não achei. Mas tem alguns aqui que nós vamos ler alguns versículos aqui. Amém, igreja? O quinto tópico é criar regras claras. Isso aqui eu não vou nem falar porque
É o filho que deve saber que na casa do pai é de um jeito e da mãe de outro. E aquilo que o pastor Gilberto ministrou. Né? O filho está na casa da mãe, aí chega lá na casa do padrasto e quer fazer a mesma coisa que da casa da mãe e na casa do padrasto. E não é por aí. Então isso aqui, quem veio para a mensagem dele, ele explicou muito bem. É sobre a gente criar regras, né, na nossa casa. Né? Que ali a gente tem que meio impor ali a diplomacia. Amém, igreja? O sexto tópico, e esse tópico aqui, ele falou muito comigo, tratar todos com igualdade. E baseado na Bíblia, fala sobre Jacó e José. Sabemos da história, né? Que Jacó tratava José, né, diferenciado dos outros irmãos. E essa palavra aqui, esse tópico, ela falou muito comigo. Porque em vez de eu como padrasto, eu lá em casa, eu que repreendo o Eraneide. Eraneide, ó, tá aí o Douglas e eu. Você não pode tratar o Isaac na frente dele assim. Por quê? Porque ele vai criar dentro dele, né? Como ele já falou, mãe, mas você trata o Isaac melhor do que eu. E isso aí, quando eu vou fazer qualquer coisa na rua, comprar algum presente, eu sempre compro 2. Porque a gente tem que tratar todos com igualdade. Amém? E em Provérbios capítulo 24, eu peço para alguém ler, em nome de Jesus. Irmão, eu estou sendo aqui bem breve, amém? Para poder a gente não comer muito tempo. Provérbios capítulo 24, versículo 3. Para nós. Amém. Para nós encerrar aqui. A sua família. Tem um texto aqui que fala assim: a sua família, ela se encaixa numa dessas situações consideradas. O relacionamento com aqueles que não moram em sua casa pode ser um desafio. Mas se você aplicar os conselhos bíblicos na sua família, será abençoada. Como promete a Bíblia, da casa serão edificados pela sabedoria e serão firmemente estabelecidos pelo o discernimento. Ou seja, com sabedoria se constrói a casa e com inteligência se consolida. Irmão, é curto, mas essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, igreja. Que nós venhamos aprender a corrigir, que nós venhamos aprender a... Irmão, o mundo, ele não está fácil. E você vê essa molecada, né? Quando foi quarta-feira, mano, você veio quarta-feira pro culto? Não veio, eu fiquei alegre, sabe por quê? Porque tinha mais jovens do que adulto. Eu contei, quarta-feira. Tinha mais jovens do que adulto. Então, nós que somos pais, igreja, vamos corrigir nossos filhos. Amém? Vamos vamos ser rígidos. Porque eu sou rígido com Douglas. Assim eu sou com Isaac. E assim, quando eu aconselho o meu outro filho, também eu sou com ele. É por isso que direto ela me procura para poder eu aconselhar ele lá. Então vamos ser rígidos, vamos corrigir. Amém? Mas à luz da palavra. Amém, pastor? Essa é a palavra que eu tenho para hoje à noite. Pode? Quando você falou sobre regras, assim, eu vou dar a experiência tanto como líder dos jovens e adolescentes, como mãe. Eu percebo que hoje em dia nós pais, né, muitas vezes nós falhamos em estabelecer regras. E a gente precisa aprender a estabelecer regras desde pequenininho. De que forma? A criança, a questão da estultícia, viu, irmão Manuel? Irmão Francisco?
Essa questão como fala, estutícia, ela é muito real. A criança, ela já tem uma percepção. E a gente pensa que criança, elas são vítimas. Não, crianças são muito espertas. Então, nós, como pai, nós precisamos analisar os nossos filhos. Porque nenhum filho é igual ao outro. A gente percebe em crianças, quando eles estão na fase de 2, 3, 4 e 5 anos, eles já conseguem fazer alguma atitude que ele engana o outro, que ele consegue já trazer informações que, se você não estiver bem atento, você acredita em um e deixa de acreditar no outro. Eles já conseguem mentir, eles já conseguem inventar histórias, infelizmente. Isso é fato. Quando a gente convive com criança, a gente percebe isso. E nós precisamos analisar cada filho. Nenhum filho é igual ao outro. Quando aquele ditado que fala que os dedos das mãos são irmãos, mas não são iguais, isso é fato, né? Eu sei exatamente como que é o perfil da Rebeca e como que é o perfil do Cléder Filho. E ali eu tenho que aprender e pedir sabedoria ao Senhor sempre para lidar com eles. A questão da regra, desde pequenininho, se você ensinar uma criança de 2, 3 anos, se ela brincou com um brinquedinho, ensinar o lugar de guardar, ela vai aprender a guardar. E se você começar a colocar isso como hábito na vida dela, isso vai acontecer. E isso dentro da nossa casa. O que eu percebo hoje com os adolescentes, principalmente? Os adolescentes, eu percebo que são pessoas que, como diz o irmão Manuel, eu sou rígida, mas eu sempre pondero a situação. Eu sou briguenta, eu chamo atenção. Eu às vezes até falo para os meninos assim, não sei nem por que vocês andam atrás de mim, porque não sei nem como que eu sou líder de jovens, porque vocês vivem na minha cola. O que eu percebi? Eu percebo que eles faltam correção dentro de casa. Muito dos filhos, pelo fato de nós trabalharmos o dia inteiro, o que eles fazem? Eles querem, quando a gente chega em casa, a gente quer preencher. Então a gente não corrige. E aí a gente percebe que essa correção, ela falta. E eu percebo isso com os adolescentes. E isso, a consequência é na fase adulta. Quando ele se torna um jovem, ele é um jovem que não tem compromisso com nada, é um jovem irresponsável, mas só que isso ele não aprende na igreja. Isso ele aprende dentro de casa. Então, eu acho assim, é tão importante esses estudos de casais. Eu resisti muito, né, eu e a Luciana, porque nós também fizemos parte desse trabalho, nós também vamos ministrar. Mas eu resisti muito pelo fato de eu ser divorciada. Só que eu trouxe isso para a minha realidade. Eu não tenho enteado, mas os meus filhos são enteados. Então eu preciso orientar os meus filhos como que ele deve agir na casa do pai. A Rebeca, por exemplo, eu falo para minha filha, hoje quem vai mais para a casa do pai é a Rebeca. Então eu oriento a Rebeca, olha, o que você faz aqui em casa, você pode fazer lá. Você pode oferecer. Você está precisando de ajuda? Eu estou aqui para te ajudar. Você tem um quarto, então arruma o quarto lá onde você fica. Então, a gente precisa ter essa percepção enquanto pai. Como que eu tenho agido dentro da minha casa? Como que eu tenho corrigido os meus filhos? O Cléder Filho, ele fala bem assim para mim. Às vezes eu acho que a senhora me corrige como se, a senhora nos corrige para o mercado de trabalho. É porque a minha vivência tem feito observar isso no ser humano, do jovem ao adulto. Infelizmente, a gente percebe que essa geração é uma geração que dentro de casa não são corrigidos, não tem regras, tem uma educação muito, muito rasa. Tá? Hoje você vê que os filhos, muitos dos filhos, eles não respeitam os pais, eles respondem, você está falando, eles não, às vezes você tem que pressionar. Às vezes a gente corta, eu particularmente corto um bocado. Com o Cléder Filho, a primeira vez que ele me respondeu, eu encostei ele na parede, ele era maior do que eu, ele parou. A Rebeca precisou ser mais agressiva. Mas a gente não pode demonstrar, eu sou sua mãe. Eu sou sua amiga, mas eu sou sua mãe. Eu sou seu amigo, mas eu sou seu pai. Não é fácil, não é fácil. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, pedindo o Senhor, Senhor, me dê sabedoria para lidar com isso. Às vezes vocês vão me ver dando uns gritos aqui na igreja, a Thaís já até viu, Cléder Filho! Cléder Filho tem 21 anos de idade, mas eu falo para ele, enquanto você estiver dentro da minha casa, quem manda nessa casa sou eu.
Por que eu falo isso? É por bem dele. A palavra do Senhor também, agora há pouco, você falou sobre a correção, que se a gente não corrigir, mais tarde ele vem até a morrer. É o que acontece hoje. Se você for num presídio, se você for escutar a história daquele presidiário, daquela pessoa que está presa, você analisar todo o contexto, com certeza faltou a educação dentro de casa. E principalmente para nós, mães que somos mães separadas, é mais difícil ainda. No meu caso, por exemplo, os meus filhos, eu já ouvi dizer várias vezes, mas vocês só vivem dentro da igreja. Foi uma decisão que eu tomei. Quando eu percebi, o Cledinho tinha 12 anos, quando eu percebi que o meu filho estava começando a andar com os coleguinhas na rua, eu ia trabalhar o dia inteiro, não tinha com quem deixar, ele ficava só, eu tomei a decisão e falei, eu vou firmar na igreja. Eu prefiro que ele se envolva com Deus, com as coisas de Deus, que ele cresça dentro da igreja. Pode até falar, Ana Cláudia vive dentro da igreja. Hoje eu dei uma amenizada, né, irmã Márcia? Mas eu acho que foi por bem do meu filho. E é exatamente, pedir ao Senhor sabedoria. Senhor, me dê sabedoria para eu lidar com essa situação. Eu me tornei líder de jovens e adolescentes por conta deles. Quando eles começaram a crescer, o Cléder Filho começou a crescer, eu comecei a trazer, eu levava eles, eu não tinha igreja fixa ainda, eu comecei a visitar a igreja nos cultos de jovem. Eu ia nos cultos de jovem para poder levá-lo para a igreja. Então eu acho que vale a pena a gente estar sempre intercedendo pelos nossos filhos, pedindo ajuda à liderança da igreja. Eu peço muita ajuda, pastor Gil. Eu vivo, pastor Gil, vira e mexe, estou na casa dele, eu estou aqui na igreja pedindo, peço ajuda ao pastor Edvandes. Já cansei de ligar ao pastor Edvandes. Preciso que o senhor venha aqui me ajudar com os meninos. Cléder Filho, eu falo que Cléder Filho é discípulo do pastor Edvandes, é por isso que ele está aqui ministrando louvor. Porque o Cléder Filho aprendeu a parte mais de assim, colaborador dentro da igreja com o pastor Edvandes. Então, para mim, foi assim de suma importância essa questão. Então, eu acho que essa questão da regra, irmão, ela tem que ser bem frisada mesmo. A gente precisa estipular a regra dentro das nossas casas. Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Comentar? Amém, igreja? Como fala a palavra, se nós queremos ter descanso para nossa alma, vamos corrigir. O Douglas está aí, ó. Eu sou rígido com ele, viu? Rígido mesmo. Porque eu quero deixar um legado aqui para ele. Né? Como um pai, a minha herança, que eu quero achar para ele, não é riquezas materiais, é a palavra, é o ensino. Amém, igreja? Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Bem, irmãos, a pergunta que eu quero deixar hoje é: nós queremos criar filhos ou queremos criar monstros?